Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. A voz da cidade, estamos juntos a escutar. 759, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. Olá, meus amigos da Rádio Estilo FM e você, internauta que nos acompanha nas redes sociais do Descalvado News e do Jornal Folha de Descalvado e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/podcast Descalvado News. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz da Cidade, um programa aí que tem todas as sextas-feiras a partir das 11 horas aqui pela Estilo e também a partir do meio-dia, 15 para meio-dia mais ou menos, nas mídias digitais que a gente acabou de falar aí. Aqui do meu lado, o meu grande amigo Eduardo Sajorato. Edu, tudo bem? Tudo bem, Marinho? Olá, pessoal que nos acompanham aí pelo podcast. Um abraço, pessoal da Estilo FM, YouTube e o Facebook da Folha de Descalvado e Descalvado News. Mais um programa, sexta-feira, um programa hoje agitado, a pauta recheada, hein, Marinho? É, uma semana agitada na política descalvadense e daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas vamos tranquilo, vamos lá. Vamos lá, Edu, vamos passar o nosso contato WhatsApp aí para os nossos ouvintes, também para os nossos internautas, né? Aqueles que queiram entrar em contato com a nossa equipe comercial para assinatura do Folha de Descalvado, que já está rodando hoje aí para a cidade, já está sendo entregue. Também sugestões, críticas, dúvidas, estamos ali à disposição para atender toda a população descalvadense e também a população além do território nosso. Afinal de contas, temos aí gente que acompanha nosso trabalho de longe, viu, Du? E essa semana que vem nós vamos ter novidades regionais, hein, Maninho? Opa, vamos lá. Uns contatos interessantes aí, a gente divulga depois. Nós vamos divulgar nosso telefone, é o 19-999-180809, o contato da Folha de Descalvado e Descalvado News. É isso aí. Eu, Du, também vou falar para você aí, agradecer os nossos apoiadores culturais que sempre estão com a gente aqui no nosso podcast, A Voz da Cidade. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui, um agradecimento a todos. Começando aqui com a Total Revestimento. Sua indústria merece um super revestimento. Durabilidade, segurança e qualidade para todas as áreas da sua indústria. Aqui o contato, o telefone 19-99735-1628 e o site totalrevestimentos.com.br. Um abraço para o Walter e toda a sua equipe lá da Total Revestimentos. Quero citar aqui também, agradecer a Ravaz Engenharia, obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Contato lá com o Rafael e a Carolina, através dos telefones 3583-1567, 99980-3495. Falar com o Rafael e Carolina, Ravaz Engenharia. Nosso grande amigo aqui também, ISEP, Escritório de Contabilidade, Assessoria Fiscal, Trabalhista e Contábil, através do nosso amigo aí, Magela, quem eu mando um grande abraço. Eles estão ali na rua Ordeligo Gabriele 750, nos telefones 3583-1264 e 3583-5005, e-mail isep@terra.com.br. Um abraço também ao Calera Supermercados, ali na rua Bezerra Paz 622, no centro. Um abraço para o Zé Calera e o JP que comandam toda a equipe aí. E aí a economia é real o ano inteiro. Padaria recheada, açougue com carnes frescas, hortifruti do jeito que você gosta e o melhor preço da cidade. Telefone 19-99689-7070.
Um grande abraço para o melhor chopp da cidade, nosso Beer Point, querido Danilo, Fernando e Letícia, comandando o melhor happy hour da cidade e almoços todos os dias das 11 às 13h30. Beer Point, telefone 19 99275 4368. Imobiliária Nova Conquista, um abraço para o Juninho, assessoria e consultoria, locação de imóveis e venda de imóveis. Ali na rua Coronel Arthur Whittaker, 1150, em São Benedito. Telefone e WhatsApp 19 2145 0514. Um abraço para o Juninho, da Imobiliária Nova Conquista. Um abraço também para a transportadora Alvorada e Alvorada Cavacos. Um abraço para o Paulinho Bortoleto e toda a família Bortoleto lá, ali na rodovia SP 215, km 112, ali na saída da cidade. E o telefone 3583-5259. JC Pulici Júnior, famoso José Carlos Pulici Júnior, contabilidade e escritório desde 1967, tradição indescalvada, hein? Rua Maria Graça, número 759, telefone 19 3583 1022, Gustavo e toda a sua equipe lá para atender nossas empresas de Descalvado. Reciclaton, especialistas em terraplanagem, demolição e construção, Rua Coronel Madel Leme, 1411, no Jardim Belém. Aqui, maquinário pesado para fazer suas obras de infraestrutura, hein? Contato @reciclaton.com.br é o e-mail e o telefone 3583-1567. Agradecimento também à Nordem Plano de Saúde, já operando em Descalvado, conforme nós anunciamos, no endereço Rua Bezerra Paz, 884, Centro, em Descalvado. Muito bom, então obrigado aí aos nossos apoiadores culturais, né? Vocês nos ajudam bastante aí também a manter o nosso programa e o nosso trabalho no ar aqui. Um grande abraço aí para todo mundo. E falando em abraço, um abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente pela Estilo, que está acompanhando nós aí pelas redes sociais, e nós temos aquela sócia de carteirinha nossa que, ai, se a gente não falar dela, né? Deles, na verdade, que são três, né? A Libiase, o Tinzão e a Dona Cida. Um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia diária, viu? Eles sempre acompanham não só o podcast, mas também todo o trabalho veiculado, aí, as notícias veiculadas pelo Grupo Folha Descalvado. Isso aí, um grande abraço a vocês todos. Isso aí. Ô Du, você falou agora há pouco um programa recheado. Recheado e bonito. E bonito, exatamente. Você tirou as palavras da minha boca. Nós veiculamos na edição passada do Folha de Descalvado e também nas redes sociais do Descalvado News da Folha a notícia de que nós temos uma descalvadense participando de um concurso, na final de um concurso esse final de semana, estadual, lá na Grande São Paulo. E eu sei que você convidou essa nossa concorrente da cidade de 15 anos, a Gabriele, né? Gabriele, vamos conhecer um pouquinho a Gabriele. Vamos lá então, quero ver esse bate-papo aí. Bom, eu tenho certeza que hoje a gente começa um programa mais bonito que nós vamos fazer aqui na Voz da Cidade, com certeza. Estamos recebendo aqui, divulgamos no Folha semana passada, recebendo aqui a nossa Miss, a Gabriele, que essa semana, agora no domingo, já embarca para o concurso, final do concurso Miss São Paulo, Miss Infanto Juvenil São Paulo, é isso, né? Isso. É isso, Gabriele? É Por isso. favor, se apresente. Meu nome é Gabriele Rios, eu tenho 15 anos, sou filha da Rosana e do Del, conhecido por Del, né? Bom, pra começar, falar desse sonho que eu tenho desde pequena. Mas se a gente voltar um pouco antes, eu herdei isso muito da minha mãe. Era um sonho dela, da vida dela, e que ela foi conversando comigo. E eu, criança, me encantei. Então eu gostei dessa parte, gostei disso. E ela, vendo que eu me interessei, ela lutou. Porque ao contrário dela, que não pôde ter essas oportunidades que a gente tem hoje, ela foi atrás e ela lutou pelo esse sonho. E é isso que eu tô vivendo hoje. Então, esse sonho, pra mim, é muito importante, porque mostra que eu, além de momento realizando o meu desejo, ela tá lutando por isso, e eu também sinto que eu tô realizando um sonho dela. Legal. De ver a filha dela realizar aquilo que ela não pôde. Então, Embora você tenha falado, você tem 15 anos, mas você já não é o primeiro concurso, né? Você já tem com 15 anos uma certa experiência nessa questão de concurso, que é legal. Mas conta como é que foi a sua experiência anterior pra gente. bom, começou um pouco cedo. Com 8 anos, minha mãe já procurou agência, então eu já fiz algumas fotos, o pessoal assim já foi procurando. Aí, em 2021, minha mãe me inscreveu num concurso para disputar o Miss Estadual.
Nesse concurso eu participei da seletiva, passei, fui para a semifinal, passei, recebi o título da cidade e em 2022 eu voltei para esse concurso, 2023 eu voltei para esse concurso para disputar a final. Cheguei lá e fiquei entre as 10. Que legal. Na época, eu fiquei bem magoada, porque é aquela coisa, a gente fica com aquele peso de vou ter que conseguir, mas a gente aprende com a vida, a gente aprende com as mudanças, com tudo que é experiência de aprendizado. Então, quando eu perdi e não recebi o título, eu fiquei muito mal. Tive muito problema com a autoestima. Nossa, minha mãe foi um ponto de desabafo, ela escutou muito de mim. Foi meu ponto forte naquela época. Mas aí a gente conversou, eu entrei em 2 agências, nessas agências eu participei de fotos, fiz desfiles, então aquilo foi criando experiência a mais e foi me incentivando a continuar. Além da minha mãe, além das agências, fiz curso de teatro também por um tempo, fiz curso de passarela e agora, no final do ano passado, minha mãe me inscreveu em um concurso para disputar o Miss Brasil. Só que a gente voltou de viagem, tava muito em cima da hora, não deu certo, a gente fez um concurso, se disponibilizou para eu participar, que é esse que eu tô hoje. Aí minha mãe aceitou, fez a inscrição, fui para São Paulo esses dias, participei, fiz os ensaios e agora domingo eu vou disputar a final estadual. Legal, mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou que esse processo é complicado, você mexeu com a sua autoestima, mas o importante na vida da gente, às vezes não são os títulos e as conquistas, são os processos que a gente passa para chegar nesses pontos. Sim. Então, tudo isso que você está passando, ganhar ou não ganhar, você vai perceber que isso é o que menos importa no processo que você passa de amadurecimento, de experiência, de conhecimento, de relacionamento. Isso é que é importante na vida da gente. Mas dessa vez nós vamos fazer uma corrente aqui para a gente buscar esse título. Mas se não acontecer, isso é natural, não precisa ficar com desgaste, com nada disso assim. Me fala uma coisa, você estuda onde aqui? Eu estudo no CAIC, desde pequenininha, sempre estudei lá. É uma escola que eu gosto muito, tô no 9º ano. Você mora lá na Morada? Não, moro no Universitário. Universitário, tá. Desde pequenininha, sempre estudei no CAIC. Gosto muito. Acho que hoje em dia é uma escola assim que é muito especial pra mim. Os meus amigos, todo mundo, as amizades que eu fiz lá, com certeza são muito importantes pra mim. São pessoas que me apoiaram tanto na derrota quanto na vitória. E como é que é essa expectativa da turma lá? Eles vivenciam isso com você no dia a dia lá? Muita gente viu a reportagem, viu tudo que vocês postaram e muita gente veio me apoiar, porque até então ninguém sabia. Tava fazendo meio que em segredo, em off. Aí nisso, quando eles viram, todo mundo veio me parabenizar que eu tava fazendo de novo, que eles estavam me apoiando. Inclusive até zoaram, dizendo que eu tava famosa. Mas foi isso. Eu fiquei muito feliz pra saber que eles estavam me apoiando de novo, apesar da última derrota, que eu fiquei muito mal, que isso me abalou, mas saber que eles estão me apoiando de novo, eles, a minha família, todo mundo, legal, é muito importante pra mim. E qual é o seu sonho? Além de ser modelo, você tem algum outro sonho profissional? Sim. Diga. Desde pequena também. Eu tenho minha avó enfermeira, técnica de enfermagem, e minha tia também. Então eu ia pro postinho de saúde com ela, eu amava essa área, eu amava ver tudo isso. Então eu fui criando um amor muito forte pela enfermagem e pela medicina. Área de saúde. Então, e eu sempre gostei muito da área de ciências na escola, principalmente na parte de anatomia, biologia, tudo que envolvia corpo humano, eu sempre gostei muito. E eu sempre comentei com minha mãe, medicina é um dos meus focos profissionais. Então eu tenho certeza que se não for ser modelo, vai ser medicina. Tá bom. Dando o último recado, esse concurso então é domingo, é em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. E tem alguma transmissão via YouTube, via TV, alguma coisa? Eles registram isso? Infelizmente não, porque o concurso ele tem um direito de imagem, não pode nem entrar com o celular. Mas depois eles disponibilizam a filmagem, as fotos, aí creio que já pode ser publicado sim. Aí a gente vai puxar para trazer para cá o concurso e você lá participando. Sim. Todo sucesso para você, é uma honra de Salvador ter uma pessoa que participa, que se anima com isso, mas que não perde o foco da essência da vida, que é a vida profissional, a vida da família, a vida da sociedade, dos amigos nosso.
independente do que você falou derrota, não existe derrota, você já é uma vencedora. A gente está aqui torcendo pro sucesso de você. Manda um abraço para sua mãe, pro seu pai, pro Del, fala que a gente tá aqui na torcida, tá bom? Obrigada, gente. Nós agradecemos. Queria agradecer muito a meus pais por tudo que eles estão fazendo, pelos meus avós que não mediram esforços e para meus amigos, em que, apesar do resultado, não vou desistir, vou persistir, e é isso que todo mundo espera. Então, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se Deus quiser. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos. Muito obrigada. Valeu. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença da Gabriele aqui, veio com a sua mãe, acompanhada aqui para fazer esse bate-papo, se apresentar para a nossa cidade, divulgar esse concurso, né? E dizer que isso não é só uma expectativa que envolve vaidade, não. A menina é direcionada, vocação profissional. Ficou claro aí na sua conversa com esse ela. Negócio. Muito bom, estamos desejando todo o sucesso do mundo. Agora domingo, nesse concurso, nós vamos ter o resultado aí logo no domingo, a gente pode divulgar já nas redes sociais aí, porque não vai dar tempo no jornal, mas pelas redes sociais a gente já divulga e se Deus quiser a gente vai ter um grande resultado da Gabriele. Isso aí. Boa sorte, Gabriele, a gente está na torcida aqui. Vamos lá. Marinho, eu quero iniciar aqui para você comentar um índice importante que saiu aí, né, que a gente acompanha, que é o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que é um raio-x aí dos municípios nas situações econômicas, socioeconômicas dos municípios, né, que a Firjan acompanha, que você desse alguns detalhes aí de como foi o desempenho de Descalvado nesse índice. Isso. E referente a qual ano, né? Exato. Vamos lá. Bom, a Firjan, né, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, faz o acompanhamento anual. O índice Firjan é um índice que eles fazem anualmente. O Descalvado News já faz o acompanhamento desse índice Firjan desde 2013, né? O site foi lançado em 2012 e em 2013 a gente faz. Então, esses últimos 10 anos a gente acompanha aí a situação de alguns índices que eles fazem esse levantamento. Eu vou fazer uma leitura rápida porque no jornal Folha de Descalvado dessas final de semana, que está circulando a partir de hoje, tem uma matéria mais completa lá dizendo com mais detalhado. Então, a gente passar isso, eu vou fazer um en passant aqui. Legal. E só para o pessoal que nos acompanha pela Estilo FM e também pelas redes sociais, para que tenha um pouco de ideia do que a gente vai poder ter lá. Então, deixa eu só explicar. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, ele é elaborado, né, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, conforme eu disse, e ele é um estudo que desde 2008 ele acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros, em 3 áreas: emprego e renda, saúde e educação. Para você ter uma ideia, o índice varia de 0 a 1. É o resultado que eles fazem a classificação desses municípios. Sendo que quanto mais próximo de 1, maior é o índice de desenvolvimento socioeconômico daquela cidade. Então, o objetivo é de estabelecer valores de referência que facilitem a análise. E foram convencionados para essa análise 4 conceitos. Municípios que tenham pontuação entre 0,0 e 0,4, ele é classificado como um município de desenvolvimento crítico. Municípios que atingem notas aí de 0,4 e 0,6, desenvolvimento baixo. Já para as cidades que tenham o índice IFDM entre 0,6 e 0,8, o desenvolvimento é moderado. E os municípios que vão de 0,1 a 1 nessa pontuação são municípios que possuem desenvolvimento 0,8 a 1. Eu falei errado isso, exatamente. O estudo não se restringe a uma fotografia anual, tá? Ele pode ser comparado ao longo dos anos, exatamente esse trabalho que a Firjan faz, e a gente tem aí um mapeamento de como anda o desenvolvimento da cidade. A dinâmica, né, de evolução ou involução desses conceitos, né? Dessas 3 políticas públicas em especial. Bom, para falar o que... É rigoroso, hein? É rigoroso. Você tem um desenvolvimento de 0,8 a 1 para ser considerado um desenvolvimento satisfatório, é rigoroso, hein? Não é fácil. Bom, o que interessa é a gente falar da nossa terrinha, vamos falar de Descalvado. Sem dúvida. O índice ele foi publicado pela Firjan no dia 8 de maio agora. Foi publicado de todas as cidades do município brasileiro. E os dados são referentes ao ano de 2023. Isso. Então eles compilam esses dados ao longo de todo o ano, faz a coleta dos dados, tem um ano para trabalhar e faz a publicação. Então o índice Firjan sempre é de 2 anos atrás. Ok.
Eu tenho aqui os dados do município de Descalvado dos últimos 10 anos nas 3 áreas e também do IFDM ao longo desses 10 anos, de 2013 a 2023. Para você ter uma ideia, em 2013, o índice para o município de Descalvado, o IFDM, era de 0,7405, ou seja, a gente estava classificado como moderado o desenvolvimento. E aí foi subindo esse índice ao longo desses últimos 10 anos. Em 2017 ele deu uma tropicadinha ali, deu uma tropeçada, né? Mas depois voltou a linha de crescimento. E nós atingimos em 2023 o índice de 0,8181, ou seja, nós passamos para a classificação de desenvolvimento alto, municípios com IFDM alto. Então, bem uma boa lembrado, notícia. Bem lembrado, nos conceitos de emprego e renda, Isso. saúde e educação. Exato, exato. E eu vou falar agora então, cada um tem, por exemplo, situações aqui que nós estamos ainda, não estamos considerados município alto, que é o caso da saúde. Em 2023, o nosso índice ficou em 0,7261. Já emprego e renda, ele deu um salto gigantesco. Nós estamos muito acima da média do país. Ele foi para 0,9445. Caramba. Então assim, município de Descalvado, emprego e renda, e a gente sente isso, quando a gente vê um grande número de vagas no PAT, toda semana anunciado. A gente conversa, você conversa mais com que eu, os empresários da cidade, a dificuldade está em contratação de mão de obra. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que dedicar um programa, onde emprego e renda em Descalvado é uma coisa a ser desvendada. Com certeza. Eu acho que vai ser um ou não, acho que vamos precisar de uns 2 ou 3 programas. A gente escuta a reclamação, mas as contas não fecham, na verdade. É muita reclamação e ao mesmo tempo muita vaga a ser preenchida. É isso. Nós precisamos fazer um diagnóstico disso. É isso aí. Bom, só para concluir, Edu, eu queria fazer um destaque aqui na questão da educação. Já falamos de emprego e renda, mas da educação também. Nós notamos aqui um salto bem grande. E lembrando que nós estamos falando, esses dados são do ano de 2023. Nós saltamos do índice 0,648 em 2013 para 0,7876 para 2023. Então, assim, um salto na qualidade da educação muito grande, né? Uma área crítica que ela serve de base realmente para medir a qualidade da população. E a dinâmica da educação, ela tem que ser uma continuidade de eficiência, mas a gente vai perceber, porque lembra que em 24, até foi no começo desse ano divulgado as escolas com premiação no Saresp, né? Isso. Nós temos acho que 3 aqui em Descalvado, não foi isso? 3 ou 4? 3 ou 4. No começo desse ano agora, recebemos lá, quer dizer, que não tinham recebido esse prêmio lá atrás, receberam agora. Quer dizer, mais uma evolução que a gente pode observar no índice do ano que vem. É isso aí. Isso aí. Parabéns, eu acho que foi um trabalho. Eu só queria fazer um registro que, se nós estamos falando dos dados de 2023, e eu queria fazer esse registro especificamente na área da educação, eu queria fazer um registro que esse foi um trabalho encabeçado então pelo ex-secretário professor Marco Antônio Prata, pela equipe dele lá, a Fernanda Stênico, a Eliane Marcato e toda a equipe lá da CEEC que estavam aí, ficaram lá de 2016 até 2024 à frente da Secretaria de Educação. Então, inclusive, a gente com participação da atual secretária Alessandra na divisão de cultura. Isso, também. A Alessandra era diretora de cultura, contribui. Então, assim, parabéns para Descalvado, parabéns para quem contribuiu para essa melhora. Notícia boa a gente tem que dar. Mas, notícia completa com todos os dados lá no jornal Folha de Descalvado, desse final de semana. Maninho, eu gosto dessa avaliação de índice. Eu acho que posiciona bem e dá um norte para quem está olhando, né? Como a gente vê o tribunal fazendo o IEGM, que é o índice de eficiência da gestão municipal. Existe o Instituto Áquila com o índice Áquila de gestão municipal. Eu acho que esses indicadores são sempre interessantes de conhecer, porque eles pontualizam as áreas, as ações que podem ser feitas para levar o município a um desempenho melhor. Isso. Acho que é legal. Parabéns por você ter acompanhado isso há tanto tempo aí para o Descalvado News. Isso é muito interessante. É isso aí. Vamos lá. O que temos agora na sequência, Edu? Bom, quero ler aqui, Maninho. Eu comentei o programa passado e nós recebemos aqui o retorno do ofício que a gente encaminhou para a Câmara, lá na pessoa da Vanice, para a gente receber a resposta dos requerimentos
né? Aquilo que a gente veio comentando, eu recebi aqui, eu quero ler aqui, que tem algumas coisas interessantes só para aqui. contextualizar o pessoal aí, que às vezes está chegando agora, não acompanhou os programas passados. Isso. O Grupo Folha de Descalvado solicitou a presidência da Câmara, né? Por isso a resposta veio assinado pela doutora Vanice, porque todo mundo sabe que os vereadores fazem indicações e requerimentos ao longo das sessões legislativas. Só que o que a gente não tem é o retorno dessas indicações. Aqui especificamente é requerimentos, né? Requerimentos. Exato. Então a gente solicitou para que os vereadores disponibilizassem para a gente comentar aqui no podcast A Voz da Cidade qual é a resposta dos requerimentos que os vereadores fazem semanalmente lá. Isso aí. Então quero ler aqui, né? A Vanice, não vou ler na íntegra, mas ela acusa o recebimento, né? E encaminha para a gente e diz: em vista disso, consultamos quais vereadores autorizam ou não o fornecimento de tais respostas ao jornal Folha de Descalvado, visto que elas são endereçadas a cada um deles, não podendo este legislativo, sem prévia autorização, fornecê-las. É claro, por isso que nós encaminhamos lá para a Vanice. Então, só recordando, o vereador faz um requerimento solicitando alguns esclarecimentos para o executivo, e essa resposta a gente queria ter acesso, porque até hoje a gente não tem. Eles fazem na tribuna os requerimentos, ou fazem na pauta via papel, mas eles não leem a resposta, às vezes a gente não fica sabendo das respostas de, às vezes, um tema importante que eles estão questionando. Então, seguindo aqui, nesse sentido, informamos-lhes que os vereadores Pastor Adilson Gonçalves, Diodo Espetinho, Félix Favaretto, Jaque Bronini, Coronel Mussolini e doutora Vanice autorizaram o fornecimento de suas respostas recebidas a esse respeitável jornal. Ok, nós pedimos para que todos enviassem, mas 6 vereadores autorizaram aqui, e é uma coisa que, assim, o objetivo do nosso ofício lá foi dar transparência e trazer publicidade às respostas do Executivo. Por algum motivo, 5 vereadores não quiseram disponibilizar. Eu quero citar, a Michele Longo não autorizou, Jacaúna não autorizou, Diego da Global não autorizou, Argel não autorizou e Jacaúna não autorizou. Não, Jacaúna nós já falamos, tem mais alguém aí. César Paiva. Quero dizer o seguinte: nós temos lá o placar de produção dos vereadores. Tem vereador que não precisava nem responder que não autoriza aqui, porque nem requerimento fez. Então, para nós, tanto faz se autorizou ou não, nem requerimento o cara consegue fazer e se nega a mandar a resposta para nós. Nós vamos parar o programa por causa disso, acho. Com certeza. O cara nem requerimento faz e não autoriza a vir resposta. Então, ok. Os outros que não enviaram, devem ter os seus motivos, mas não tem problema nenhum. Os vereadores que concordam, que se alinham à transparência, que querem dar publicidade para a população do seu trabalho através desse canal de comunicação, nós vamos receber, vamos divulgar e vamos conversar sobre isso. Existe assim de vez em quando uma coisa orquestrada para não vir informação para a gente, você já percebeu isso, nós já percebemos, e isso não vai afetar em nada o que a gente tem que fazer. Mas eu queria pôr uma pequena fala da sessão de segunda-feira para completar isso aqui. Uma pequena fala, bem rápida. Tá, vamos ver então. Vamos ver. A minha fala que, prefeito, o que é transparente é o básico, da publicidade é o básico que tem que se fazer para a população. Isso aqui, a gente não precisaria estar cobrando aqui em tribuna. Faça, pelo menos, a transparência do que está sendo feito do governo via portal da transparência. Tá? É só para deixar registrado aqui. Bom, aqui a fala do vereador Diego, que não autorizou vir aqui a resposta, mas prega num discurso de transparência. Então ele se usa para usar a tribuna, ele faz um discurso de transparência. Na hora de praticar a transparência é mais complicado. Então, transparência no discurso, beleza, parabéns, vamos seguir. Mas, cara, a transparência se pratica. Se pratica, não se cobra. Então, beleza, mas vamos seguir. Quero agradecer imensamente esses 6 vereadores que vão contribuir vão contribuir com a população de Descalvado, não é comigo, não é com você. É o que eu sempre falo. É dar publicidade para a população. E a gente vai divulgar toda semana os retornos e a gente vai lembrar a população de os que nós não estamos recebendo. Porque será, não sei, também não me interessa. O nome do nosso programa já diz muito, a voz da cidade. Não é a voz do Mário e do Eduardo, é a voz da cidade. E isso serve tanto para o legislativo quanto para o executivo.
se essas vezes tentativa de dificultar o acesso à informação não vai atrapalhar em nada. Esquece isso. Não tem outro, tem os caras que não tem o que mandar para cá também, então não faz diferença nenhuma também. Mas eu fiquei feliz com vocês. Eu acho que esses três tem que mostrar e nós vamos receber. É isso aí. Obrigado, quero reiterar nosso agradecimento a vocês aqui. Isso aí. Vamos lá. Vamos segue Só o jogo. Lembrando, transparência não é só discurso, é prática. Aliás, transparência temos na nossa música, no tema de abertura, transparência no ar. É isso aí, vamos lá. Beleza. Seguimos. Bom, vamos fazer uma coisa mais rápida, sessão da Câmara direto aqui, Maninho, porque foi uma sessão. Foi. Você teve lá, né, Edu? Como toda segunda-feira você teve lá. Foi pesado, um assunto lá. Sacudiu as tribunas lá, mas eu queria começar aqui com dizer que o vereador Ninja participou da abertura na Tribuna Livre. A Vanice cedeu um espaço para ele lá, ele foi lá falar da Tijor, que é o projeto que ele participa e toca lá, ele foi falar das necessidades da Tijor, pedir ajuda, né? Porque o poder público podia se envolver um pouco mais, falar das condições que ele pratica lá no campinho lá da Morada do Sol, as condições de equipamentos, de material, de rede, gramado, etc. E assim, em 10 minutos, coitado, não dá para... Sim. Ele sempre estourava quando era vereador, né? Imagina no tempo da Livre. Mas eu conversei com ele depois lá, eu até conversei com ele, tem uns temas importantes que seria bom a gente conversar, eu convidei ele, pô, Marinho, vamos participar com a gente lá no podcast, um pedaço lá, e a gente toca. Vamos trazer assuntos. O Ninja, que eu gosto muito do Ninja. Eu acho que independente do que aconteça, e de novo, não tem nada a ver com a pessoa do Ninja, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o Ninja tem 160 crianças lá embaixo dele. Isso aí. É uma coisa relevante para a cidade. Um trabalho bonito. 160 crianças. Não é ninguém, não é muita gente que tem essa disposição. É isso aí. Então, se ninguém pode ajudar, mas pelo menos ouvir é nossa obrigação. Então, Ninja, nós vamos marcar uma data, um horáriozinho para você vir participar com a gente aqui, a gente trocar umas ideias aqui para a população acompanhar isso também, tá bom? Promessa nossa aqui a gente vai fazer. Ninja, você sabe o carinho que eu tenho por você, vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Nós vamos entrar em contato então, em breve você vai estar aqui com a gente, trazendo a sua mensagem também e prestando conta do trabalho do Tijor. Claro. Mesmo não sendo vereador, ele continua com o trabalho dele. É isso aí. Isso que é importante a população saber. É isso aí. O que mais teve na sessão, então, Du? Eu quero pôr aqui um corte que soou para mim como assim, meio que um desabafo do Félix. O Félix sempre muito ponderado. Mas ele trouxe um meio desabafo aqui de cobrança, quem está batendo, quem está apanhando. Vamos ouvir a fala dele, que eu acho que tem um fundo lá de posicionamento que bate muito com uma coisa que eu falava sempre, Marinho, que é assim, um vereador participa de um grupo político, é eleito nesse grupo político, passado a eleição, ele sendo eleito, ele vira vereador da cidade. Se o grupo, ou alguns participantes do grupo desalinham da ideologia ou do trabalho que o pessoal fazer, eu acho que tem que pensar na cidade, na população em primeiro lugar. E isso resvalou quando eu ouvi do Félix falar na tribuna segunda-feira lá. Então, vamos ver o cortinho. Eu não vou analisar nem aprofundar, mas eu gostaria que, como pouca gente vê aquela sessão da Câmara, que mais gente visse através do nosso programa esses posicionamentos que a gente vai trazer. Vamos ver esse cortinho, o corte da fala do Félix. Muitas vezes não. O que acontece? Eu não sei se isso foi condicionado em algum momento. A preocupação, em termos de comunicação, é na terça-feira saber quem bateu mais ou quem apanhou menos. Eu fui lá, eu bati. Eu tive lá, eu apanhei. Você não poderia ter falado lá porque você me complicou, porque você bateu em mim. Teve vereador aqui que na última terça-feira lá só faltou ser execrado lá dentro da prefeitura. Né? Por quê? Porque apontou situações que era de rotina. Né, de situações que era para acontecer dentro que é como foi falado aqui, né, de fiscalização. Então, assim, a gente tem que olhar a gestão de fora para dentro. Tem que saber se lá no Jardim Albertina está precisando de alguma coisa, tem que saber se o Morado do Sol, se lá no Tamanduá, se lá no Santa Cruz, se no centro, né? Ou como que está acontecendo, o que precisa para as pessoas, para melhorar a condição e a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, não ficar preocupado se eu estou batendo mais em tribuna, se eu estou apanhando menos. Isso não é condição nossa. Nós estamos aqui para trabalhar, para ajudar a administração naquilo que for possível, mas também para fazer o nosso papel, que é de fiscalizador. Bom,
vimos aí. O que você achou? É um desabafo. Eu achei um desabafo. Além da mensagem que ele fez, é um desabafo. E eu acho que... bom entendedor. Eu acho que... Mas eu acho, Maninho, que essa Câmara está se saindo bem em alguns posicionamentos. Tem hora que tem que falar, tem hora que não tem que falar, tem hora que fala demais, mas eu acho que eles estão se moldando bem às demandas da cidade, e o Félix acho que conseguiu dessa mensagem. Mas o grande tema da noite, sem dúvida nenhuma, foi a fala do Coronel Mussolini, que a gente vai ver aqui a parte importante, acabando por recebendo uma denúncia e atrás de algumas explicações. Ele exibiu um áudio, exibiu um documento que a gente vai ver agora, uma situação nada agradável, envolvendo muita gente, que a gente tem que prestar atenção. Vamos ver a fala e depois a gente fala o desdobramento que isso teve ainda na terça-feira, logo após a sessão da Câmara. Então vamos ver a fala do Mussolini. Eu trouxe aqui algumas indicações, mas eu vou abdicar de fazer as mesmas. Haja visto uma situação que nós nos deparamos essa semana, eu gostaria que a sociedade tivesse conhecimento disso. Vocês vão ouvir um áudio, depois eu vou contextualizar sobre o áudio, e cada um, com o seu juízo de valor, que pense o que está acontecendo. Bom, boa tarde. Durante a semana, eu e o vereador Diego da Global recebemos uma denúncia que a Prefeitura estava solicitando orçamentos para empresas da cidade para completar um processo de aquisição de serviços para a Prefeitura. Fizemos um vasculhamento pela cidade e chegamos à empresa do Anderson Exposito, a caldeiraria. E viemos aqui conversar com ele. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril, 16 horas. Viemos conversar com ele para ver se os fatos que chegaram aos nossos ouvidos era verdade. Então eu vou passar a palavra para ele e depois para o Diego, para a gente apurar e tomar as devidas providências. Anderson, por favor. Ocorreu o seguinte: eu fui procurado pelo Valdecir Marcolino, que ele precisava de 2 orçamentos, né, com valores maiores, para dar continuidade com uma empresa que está prestando serviço hoje no Semar. Nem sei qual empresa que era, mas eu forneci. Ele me disse que era pedido do prefeito, que ele precisava dar continuidade nas obras do Semar. E aí eu forneci os 2 orçamentos com os valores já estimados por ele. Bom, Anderson, vamos iniciar uma apuração, tentar levantar esse processo na prefeitura e a forma como ele foi finalizado e pago, se é que isso aconteceu. Diego, tenha bondade. Aproveito a oportunidade, nós estamos aqui em loco e eu queria perguntar para o Exposito se a forma que foi pedido esses orçamentos foi de que forma? Foi através da secretaria também? Ou a questão dos valores passaram para você um descritivo? Como foi? Já veio um descritivo pronto com a descrição do serviço e dos valores de cada serviço. Era só você colocar no papel e assinar. Isso, e já tá. só colocar no papel e assinar, e foi o que foi feito. E os valores são, que eu tenho 2 empresas, né, quais sou responsável. Ele me pediu 2 orçamentos, né, que ele já sabia que tinha 2 empresas. Os valores são um valor de 210.500, que foi da Exposito Indústria, e o outro valor de R$190.100, que foi da AS Caldeiraria. Inclusive, nessa oportunidade, o Anderson apresenta para nós os orçamentos, dos quais eu tirei cópia. Então, os valores veio da prefeitura, não foi? Veio da mão do Valdecir, já veio pronto, da mão do Valdecir Marcolino. Nós vamos apurar isso, né? Vamos apurar, se tiver alguma irregularidade, a gente vai levar às autoridades competentes. Presidente da Câmara e Ministério Público. Mais alguma coisa, Anderson? Não, só isso. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois desse áudio, isso foi numa quarta-feira, na quinta foi feriado, na sexta-feira nós fomos à prefeitura, lá no setor de licitações, e pedimos para ter acesso aos autos. Aí deram canseira na gente lá, né? Não queriam mostrar, enrolaram, aí daqui a pouco apareceu lá o Denis e o procurador, criaram o maior caso do mundo. Bom, o processo está lá. Eu espero que não sumam com folhas dali, certo, Diego? Porque tem um requerimento nosso, nós temos vistas dos autos. Outra coisa que aconteceu hoje, agora há pouco aí, eu estava sentado na cadeirinha ali, eu recebi isso aqui, ó. Meu primo mandou agora.
o Denis levou para o Gustavo mandar para mim, o Gustavo Pulice. E eu vou ler aqui o termo de declarações. Eu espero que dê tempo aqui. Ó, mandaram um termo para o Anderson Exposito assinar, preparado na prefeitura. Qualificou aqui, Anderson Exposito, pipipi, né? Fui procurado na data de hoje, 9 de maio de 2025, pelo senhor Valdecir Marcolino. Ele informou que teve conhecimento de um áudio onde eu menciono ter feito 2 orçamentos para favorecer um procedimento da prefeitura, sendo que um dos orçamentos foi feito pela empresa da minha atual companheira e outro pela empresa do meu pai. Esclareci que fomos amigos por muito tempo e fiquei extremamente chateado ao saber que a prefeitura entrou com uma ação judicial contra meu pai, obrigando-o a reabrir uma propriedade para continuar o abastecimento de água sem qualquer indenização pelo uso da área. Essa água sem qualquer indenização... pulei aqui a linha aqui. Essa ação está diretamente ligada ao senhor Valdecir, responsável pelo setor. Por isso, em um momento de raiva, procurei 2 vereadores que são da oposição à gestão atual e concordei em gravar o áudio com as informações acima citadas. Contudo, os orçamentos realmente foram confeccionados pelo meu pai e pela minha companheira, e as assinaturas neles são originais e verdadeiras. Após o episódio de raiva, devido à vitória da prefeitura na ação judicial contra mim e meu pai, me arrependi do áudio gravado, pois ele pode prejudicar alguém que não merece. Em nenhuma das cotações houve manipulação de valores. Contudo, naquele dia, foi o argumento que utilizei para retalhar de alguma forma a injustiça cometida contra o meu pai e, consequentemente, contra mim. Para isso, busquei pessoas que já haviam manifestado interesse em prejudicar a administração. Para esclarecer os fatos, escrevo esta declaração e peço desculpas, já que as informações do áudio não correspondem ao que de fato aconteceu. Meu pai e minha esposa jamais assinariam documentos falsos, sendo pessoas extremamente honestas, honradas e que cumprem fielmente todas as leis. Aí ele assinou aqui, tem o nome dele aqui. Bom, ninguém está preocupado com um documento falso. A prefeitura levou em nome do prefeito 2 orçamentos prontos, ele colocou no papel timbrado da empresa e os 2 papéis foram lá para o processo licitatório. E isso é fraude processual. Eu dei aula dessa matéria 17 anos na faculdade, eu sei o que eu estou falando. Isso é picaretagem, é o nome disso aí. Descalvado está parecendo Gotham City. E tem gente aqui, ó, que está defendendo um novo tempo para Descalvado. É o que está acontecendo aí. Passando o pano. Pastor, o diário oficial que o senhor leu aí está perfeito. Por que não está lá no processo licitatório? Por que não deram vistas a nós? Sonegaram informação para um vereador e um cidadão. Porque o procurador teve a pachorra de perguntar em que condição nós estávamos lá. Eu falei assim, o Diego como vereador e eu como cidadão. As 2 pessoas, o vereador e a pessoa que está lá, se confundem. Se confundem. É a mesma função. Eu estou lá fiscalizando. Por que sonegaram a informação nossa? Aí começaram as reuniõezinhas, que o negócio foi reverberando, né? Hoje o meu celular parecia a telecena. De meia hora saiu um resultado. Para conversar com esse pessoal aí, para tentar fazer conchavo, para acertar a lambança que fizeram lá atrás. Então, isso, exatamente. Então, nós pedimos para instaurar uma comissão processante, que apure a conduta de quem tem que apurar. Nós não acusamos ninguém. Foi a pessoa que me procurou para fazer o áudio, foi ela que apresentou os orçamentos. E uma coisa que eu vou falar aqui em tribuna, que fique para a eternidade, se Deus permitir assim. Vocês não vão me vir aqui pedindo dia não sei do quê, dia não sei do quê, dia não sei do quê, semana não sei do quê, mês não sei do quê. O ano já não tem mais dia para colocar tanto comemoração de dia. Nós não temos mais meses para colocar cor. Isso aí é agazeiro que quer fazer isso aí. Eu não estou aqui para fazer H. Fui posto aqui para fiscalizar o executivo. E toda irregularidade chega ao meu conhecimento, nós vamos apurar. Doa a quem doer. Tá? E se me ameaçar de morte, vem para matar, porque vai tomar também. Eu não tenho medo de ameaça. Eu fui ameaçado várias vezes na minha carreira aí, e do lado de lá, né, a mãe do cara que chorou. Então é isso que eu tinha que falar aqui nessa tribuna aqui. Né, quem está defendendo essa gestão aí, está passando um pano
em coisa suja. E eu não concordo com isso. Não é do meu feitio, eu não aceito isso aí, eu não consigo dormir à noite de ver essas coisas erradas aí. Entendeu? Então eu espero que a Câmara tenha hombridade, cumpra a sua função fiscalizatória e puna quem tem que ser punido. Muito obrigado. A Descalvado, a minha melhor continência. Bom, vimos aí uma situação complicada, um áudio incisivo, né, do ex-prefeito Esposito, nominalmente citado lá. Sim. E uma situação, né, Marinho, que eu avalio assim, eu falei com o pessoal que conversei, não cabe mais, né? A gente precisa superar essas coisas de contrato, orçamento, e licitação, superfaturamento. A população não aguenta mais esse tema, né? Não mesmo. E agora é o seguinte, parece que encontrou no Mussolini agora um escudo para enfrentar essas coisas. Pelo que eu percebi, assim, caiu uma denúncia lá, ele vai atrás para ver. Foi agora. É lógico assim, alguém pode criticar, caiu uma denúncia para o vereador. Ele não foi atrás, não deu importância ou foi atrás. Por enquanto é denúncia, ninguém está acusando ninguém, vai olhar qual foi a situação, o pessoal tem que se posicionar quanto a isso. O que eu achei que pode ser assim, perder a oportunidade, eu quero comentar depois nesse desdobramento, é que chegou para 2 vereadores, a Câmara inteira tem que ficar atenta a isso. Sim. Não adianta, tem gente lá querendo desqualificar uma coisa antes da hora. Estão pedindo para investigar, para avaliar, para dar oportunidade de todo mundo falar. O cara antecipadamente querer desmontar a história sem tentar entender o que é... É estranho. Fica assim, ou o cara já sabe o que aconteceu e não quer investigar, mas se for isso, então conta o que aconteceu. Mas porque investigar não machuca ninguém. Então, machuca porque você dá desgaste, né? Isso lógico que vai ter um desgaste. Está envolvendo aqui um diretor de uma área, mais de um empresário, então dá desgaste, vai resvalar. Tem a história do outro documento que foi preparado, que citou nominalmente o chefe de gabinete, mais um. Isso. Então, é uma coisa que vai dar desgaste, mas tudo isso a ser conversado, a ser apurado. Então, Du, todos os personagens, todos os atores aí, todos conhecidos, trazidos nessa história, são pessoas conhecidas, mas mais do que isso, sim, são pessoas esclarecidas que sabem, né, do ônus que traz a posição que cada um ocupa. Claro. Não adianta querer ser vereador só para sair no TikTok, no Facebook, no Instagram. Fui para o Palácio dos Bandeirantes, tirei foto com o governador, recebi o deputado. Não. O vereador está lá para investigar. Infelizmente, às vezes a gente tem que investigar pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que conhecidas. Mas faz parte. E também quem está sendo investigado, na minha opinião, se não tem nada a temer, tem que ser a favor da investigação também. Não, vai ter todo o direito de se posicionar, de falar, de esclarecer. Exato. Não é julgamento, não é inquisição, tem todo o direito de falar. Aliás, eu digo mais, se eu fosse o prefeito, numa situação dessa, chamaria aí os vereadores da base e falaria, gente, a depender do desdobramento, ou conforme for, né, que você vai ler daqui a pouco aí uma outra situação, eu acho que 100% da Câmara, ele tem que incentivar que 100% da Câmara participe dessa investigação. Eu não tenho dúvida do posicionamento que vai ter. Acho que todo mundo vai se alinhar e mais. Vamos analisar um pouco a postura do prefeito. Investiga. Se tiver alguma providência a ser tomada, nós vamos tomar, doa quem doer. Isso. É isso que a população quer saber. Pronto. Para mim, eu não quero que investiga, porque não tenho coragem de tomar atitude se precisar tomar, não interessa, vai ter que fazer. Chegou a denúncia, se o vereador não vai atrás, mal executado, o cara não dá importância, prevarica, sei lá o que acontece ali. Mas chegou a denúncia, o cara foi atrás, beleza. Vamos apurar. Pode ser que não dê em nada, pode ser que dê em nada, mas falando em apurar, o que aconteceu na terça-feira de manhã? Isso. Foi protocolizado lá na Câmara um pedido de abertura de uma CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito. E aí, eu quero... Você vai ler pra gente aí? Você tem o documento já, né, Du? Eu tive acesso aqui à cópia do documento. Quero dizer que
É um requerimento 29/2025, cujo assunto é instauração de comissão parlamentar de inquérito, investigação sobre possível fraude em termo aditivo de contrato público, direcionado à mesa diretora da Câmara Municipal, né? E o assunto, ele faz toda a fundamentação aqui, né, sobre o regimento interno da própria Câmara. Certo. E diz que os vereadores signatários, e aqui eu quero nominá-los. afirmar que a abertura dessa CPI precisaria de 4 assinaturas na Câmara, e foram assinados pelo Coronel Mussolini, pelo Diego, Pelo Jacaúna e o César Paiva, inicialmente. Então, com 4 assinaturas, você já pode protocolizar. Foi isso que eles fizeram logo na terça-feira. Então, tendo toda essa contextualização aqui da parte legal, ele relata aqui no item 2, que é dos fatos. Eu quero ler aqui, que isso é importante, né? A motivação decorre de denúncia registrada em áudio, amplamente conhecida entre os vereadores, na qual um empresário local afirma que foi procurado por servidor da prefeitura a pedido do prefeito para apresentar orçamentos com valores previamente estabelecidos, com o objetivo de justificar um termo aditivo a contrato já existente, configurando, em tese, uma possível fraude, especialmente nos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade. A gravidade do relato, somada à natureza do envolvimento de agentes públicos e recursos públicos, exige a atuação investigativa da Câmara Municipal, a fim de proteger o erário, garantir a transparência administrativa e, se for o caso, responsabilizar os envolvidos. Fato determinado, suposta fraude na composição de orçamentos com valores pré-definidos para justificar um termo aditivo em contrato administrativo da Prefeitura de Descalvado. Prazo sugerido de 90 dias, prorrogáveis por igual período nos termos do regimento interno. Dito isso, o que aconteceu na mesma terça-feira foi um revés nessa história, porque ele havia protocolizado um pedido de instauração da CPI. Isso foi por volta aí das 9h10 da manhã, mas o vereador César Paiva, na hora do almoço, precisamente a 12h05, protocolizou um outro documento, Marinho, retirando a sua assinatura do pedido original. Quero ler aqui esse documento do César, né? Encaminhado lá para a Vanice, para dar conhecimento. Então, eu, Carlos César Paiva, vereador da Câmara Municipal de Descalvado, venho, por intermédio deste, aduzir e solicitar a Vossa Excelência o seguinte: ontem, 12 de maio de 2025, passaram-me o requerimento número 29/2005 para eu assiná-lo, objetivando a instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, a âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, para apurar denúncias sobre eventual fraude na formalização de termo aditivo contratual por parte da administração, a qual acostei a minha rubrica. Ocorre que hoje, 13 de maio, tomei conhecimento acerca de outras circunstâncias. Por isso, solicito a retirada de minha assinatura do requerimento número 29/2025, protocolado na Câmara sob o número 517, sendo, por consequência disso, desconsiderada a minha rubrica para fins de instauração da referida CPI. Ok, com esse documento, então, acabou não atingindo as 4 assinaturas necessárias, e a Vanice deve comentar sobre isso, mas não colocar em pauta, em votação. A gente não sabe como é que vai ser discutido isso na Câmara Municipal lá. Acontece que o Paiva entrou, saiu, e a gente precisa aguardar agora quais são as providências tomadas, mas lembrando que nós tivemos as informações de que o material todo foi para o Ministério Público, embora não possa não abrir a CPI na Câmara. Isso está informado no Ministério Público, que também pode tomar algumas providências ou não. Ele pode investigar, pode tomar as medidas cabíveis para lá. Mas, dada essa posição do Paiva, seria bom explicar essa frase, né, que ele retirou a assinatura porque tomou conhecimento de outras circunstâncias. Dada a gravidade, dada a expectativa que criou em toda a população aí, e o Paiva não gosta muito de falar, mas seria bom falar, né, Paiva, que circunstâncias foram essas que te animou a retirar essa assinatura, porque pode ser mais um fato a ser investigado, né? Importante dizer, nós não vamos nos antecipar a nada. Sim. Nós tomamos conhecimento desse fato na sessão de segunda-feira, tomamos conhecimento na terça da protocolização desse documento, e a gente vai aguardar essas investigações e nenhum comentário antecipado a qualquer coisa. Até porque não tem nada além disso, né? Derivada de uma denúncia e de um áudio exibido e de um documento
também citado lá, formatado na prefeitura, indo levar para o prefeito Esposito, que também é um fato a ser verificado, mas o documento constou inclusive na exibição do Coronel Gilmarim. Então, a Folha de Descalvado, a Voz da Cidade, a Estilo FM, Descalvado News, todas as estruturas do nosso grupo de comunicação, vamos aguardar as investigações, vamos ver o que apura, mas acompanhar, nós vamos acompanhar, com certeza. Um fato extremamente desagradável. Só chama a atenção do duas coisas que não é tecer comentário, mas fazer só a análise do que foi relatado. Primeiro, a postura, né, do que parece que o chefe de gabinete foi procurar aí alguém para pegar uma declaração do Anderson. Que foi relatado. Que foi relatado. Eu fui buscar uma informação se realmente isso aconteceu. O Anderson Esposito não assinou essa declaração. Chegou para ele, mas ele não assinou. Né? Então, que fique clara essa informação. Ele não assinou, mas chegou lá. Chegou lá na sessão da Câmara, segunda-feira. O documento chegou lá. Porque o coronel leu o trecho dela lá. Mas não foi. O que o coronel leu não estava assinado. É isso que eu queria contextualizar. Bom, tanta gente envolvida que pode ter muito o que falar nesse assunto. Exato. Quero falar duas coisas. Se não houve isso, no mínimo, é uma responsabilidade de quem denunciou, a responsabilidade é de quem gravou o áudio. Mas a se confirmar isso, vamos pôr fim nesse negócio. E aí eu não falo, quando eu falo pôr fim nesse negócio, Maninho, é servidor público, é agente político, é população e empresário. Porque tem envolvimento do empresário também. O empresário que pediu, o empresário que fez o orçamento, todo mundo faz, todo mundo que participou desse negócio. Então não adianta, a gente não consegue arrumar isso sem envolvimento de toda a sociedade. Perfeito. Então, Descalvado está passando por uma coisa, e eu já sei, muita gente diz, isso sempre aconteceu. Não interessa, isso sempre aconteceu. Tem coisa que é errada, que sempre fez, vai ter que parar de fazer. Exato. Não adianta, então a população não aguenta mais isso. Vai dar. Eu olhei aí essa semana as postagens que o pessoal faz na Câmara, o coronel fez, a repercussão e os comentários, você vai lá para ver. Tá todo mundo, ninguém aguenta mais isso. Mas, serve de lição, né? Puta vida, nem fale. Serve de lição. Eu acho que o pessoal tem que se alinhar nas práticas normais. A gente tem lá, eu não entendo também, a gente tem uma secretaria que cuida disso, né? A Secretaria de Administração faz, o setor de compras, que faz a cotação, que tem um procedimento lá. Tem pessoas qualificadas. Nós até comentamos aqui dos procedimentos, que às vezes a lei de licitação travou um pouquinho mais, tem coisa demorando, mas tem um fluxo, Gustavo, falamos do fluxo do Gustavo, tá legal, mas tá demorado. Cara, deixa lá, né? É isso. Falando em Gustavo, nós fizemos um pedido para ele para o secretário Edilson. Não recebemos retorno. Até agora não tivemos resposta, né? Vamos cobrar aí o pessoal, se puder dar uma resposta, né? Talvez seria até o momento a gente comentar exatamente isso, como que é o trâmite de solicitação de orçamento, como está sendo hoje esse fluxo interno lá. Lógico que ele está assim, no decorrer da CPI também está aberto, qualquer pessoa, se o Luizinho quiser vir se posicionar, o Denis, chefe de gabinete, secretários, Valdecir, que foi citado, qualquer pessoa está aberto, o programa é só solicitar. A gente manda um WhatsApp lá, a gente agenda. Claro, no mais a gente vai acompanhando e relatando aí, que eu acho que os desdobramentos vão dar uma dor de cabeça. Não era o momento de estar acontecendo. Infelizmente está acontecendo, mas não era o momento. Uma pena. Tá bom. Du, é isso então? Isso. Foi mais um choque de informação do que informação mais substancial. É verdade. Mas deixa a gente meio apreensivo para saber como é que é o andamento disso. Mas a gente está acompanhando, a gente É isso aí. Vai seguir o nosso caminho. Pessoal, lembrando aí então nosso WhatsApp para contatos, né? O 19-999-180809, né? 24 horas aí, pode mandar sua mensagem. O nosso departamento comercial também atende aí por esse número. Com certeza. Lembrando também, né? Folha de Descalvado já está rodando aí. Temos, além da matéria da Firjano, temos uma matéria escrita pelo Padre Luiz Fabiano que fala aí, ou traz um perfil aí do novo Papa, né? Escolhido aí na semana passada, Papa Leão XIV, né?
E tem lá também a análise do Padre Luciano, né? A palavra do padre da nossa paróquia principal aí, que é a paróquia de Nossa Senhora do Belém. Tá bom? Mais informações lá no Folha Descalvado para vocês também. Até a próxima, Du. Muito obrigado. Vocês aí da Rádio Estilo FM, obrigado pela companhia em todo esse tempo. E você, internauta aí também, muito obrigado pela sua companhia. Valeu, um abraço a todos, obrigado pela participação durante toda a semana, assistindo os vídeos que ficam gravados lá no Facebook. E muito obrigado por tudo. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, gente. Obrigado. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade clama,